bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado irmão, que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida nessa quinta-feira, que eu profetizo que será a melhor quinta-feira da nossa vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Estamos juntos para mais um café diário, para mais um alimento espiritual para nossa alma. Que Deus nos abençoe nesse dia. Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor? Se você pode, se você puder, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Deuteronômio, livro do Antigo Testamento, o quinto livro da Bíblia, livro de Deuteronômio. Isso, abre a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio. Louvado seja Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 9 e versículo de número 10. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 9, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes ele o protegeu e dele cuidou. Guardai-o como menina dos seus olhos. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, vocês estão vendo aí, né, essa guerra que está tendo aí no Oriente Médio aí, já faz mais de 600 dias, né? Já faz aí, né, mais de um ano que está tendo aí, quase 2 anos, caminhando para 2 anos aí, essa guerra intensa aí, ali na região ali da Palestina. E agora na sexta-feira, se me falha a memória, dia 13, né? Teve o ataque de Israel ali no país ali do Irã. E só agravando ainda mais, né, a intensidade que existe naquela região ali. Como vocês sabem, aquela região toda ali, ela é discutida, né, durante muitos e muitos anos, séculos passados aí, de quem domina aquela região realmente, né? Se nós formos olhar biblicamente, aquela região ali foi uma região dada por Deus ao povo de Jacó. Aquela região, só que nós sabemos biblicamente, historicamente, que Israel por várias vezes se retirou daquela região, foi retirado, né, daquela região. Inclusive nós vamos ver no próprio livro de Gênesis, quando José ele se torna governador do Egito, ele leva todo o seu povo daquela região ali para dentro do Egito. E eles ficam ali mais de 400 anos fora daquela região. Outros povos se apoderam daquela região, e quando Deus os tiram da escravidão que eles estavam dentro do Egito e está levando eles novamente para a sua terra prometida, havia pessoas naquele lugar. E o povo precisou lutar para poder tomar de volta aquilo que era seu. Em outra ocasião, o povo de Israel também foi retirado das suas regiões, foi retirado também do seu local, né, várias vezes ali por desobediência, e Deus avisando. Foi quando o povo do império de Nabucodonosor também sitiou a cidade e levou os israelitas dali. E nunca mais eles voltaram para suas terras. E novamente a terra povoou com outros povos, né? E olha só, eles saíram, foram levados cativo, e depois de 70 anos o Senhor os trouxe de volta para dentro das suas terras. A terra estava destruída, a terra estava devastada, mas Deus foi fiel com aquele povo. Mais tarde, depois do tempo de Jesus disse uma certa feita aos seus discípulos, quando eles falavam: Mestre, olha a grandiosidade do templo, olha como ele é magnífico. E Jesus disse: olha, vocês estão impressionados com isso? Mas eu digo para vocês que aqui não vai ficar pedra sobre pedra.
E a profecia de Jesus aconteceu porque no ano 70, se me falha a memória, Jerusalém foi mais uma vez destruída, o templo foi destruído, foi devastado. E o que aconteceu? O povo de Israel mais uma vez precisou se retirar do seu local. E olha só isso, no ano 70, né? No ano 70, o povo de Israel saiu dali e só foram voltar aquela região, e só foi reconhecida novamente como uma cidade, como um país reconhecido no ano de 1948, 3 anos depois que Israel saiu dentro do campos de concentração, dentro daquilo que nós conhecemos também como o Holocausto. Você lembra, não sei, de história sobre Hitler, que massacrou mais de 6 milhões de judeus? Ali foi o momento em que Deus mais uma vez restituiu o povo dele à sua região. E mais uma vez, né, Israel volta para Jerusalém, volta para Israel. E havia já pessoas que haviam dominado aquela região ali, a Palestina e tudo mais. Por isso que existe esse conflito tão grande, porque o povo da origem islâmica, né, o povo da origem dos familiares, né, dos judeus, brigam por aquela região. Eles brigam por aquela região de quem realmente ela pertence. Mas se nós formos olhar biblicamente, nós vamos ver que biblicamente aquela região foi dada para Jesus. Mas não estou aqui defendendo a questão da guerra. Estou dizendo para você que o que está acontecendo no mundo, na verdade, essa briga, essa luta, essa miséria de desgraça de guerra, que não vai levar a ninguém absolutamente nada. Mas o que nós aprendemos com isso é o seguinte, que o nosso Senhor Jesus, ele disse que aquilo que precedia, aquilo que anunciaria a proximidade da sua vinda, seriam os sinais que nós estamos vendo visivelmente. Antigamente, a gente lia nos livros de escola, né? A gente via as guerras do passado e nunca imaginavam que isso iria chegar para nós, a geração, né, que nós vivemos da tecnologia. E nós estamos vendo aí nos nossos olhos, aí nas televisões aí diariamente, o que é que a guerra ela é capaz de fazer. E eu não vejo sentido nenhum na guerra. Eu não vejo que benefício a guerra traz. A guerra traz miséria, a guerra traz cada vez mais pobreza para o país, a guerra traz desunião, a guerra traz individualidade, a guerra só traz o que não presta. Mas muitas pessoas que sobreviveram à guerra também se suicidaram após ela. Muitas pessoas também que sobreviveram à guerra, que sobreviveram a torturas, tiveram que passar o resto da sua vida com remédios controlados, psiquiatras. Alguns tiveram que ser internados, né, em manicômios. E eu pergunto mais uma vez, o que é de bom que a guerra produz? Tanto guerras de países como guerra urbana, o que isso traz de bom? Me diz o que isso traz de bom para a nossa vida, o que traz de bom para as pessoas, porque a guerra não tem nada de benefício. Quem é pobre só apobrece mais ainda. As pessoas investem trilhões, bilhões em armas para destruição e poderiam usar esse mesmo dinheiro para acabar com a fome. Aí as pessoas dizem assim, não, mas não é possível acabar com a fome. Como que não é? Como que não é possível acabar com a fome do mundo, com a miséria do mundo, com a desgraça do mundo? Se todos os países se unissem e largassem de mão as suas besteiras, e largassem de mão os seus egoísmos de poder, de que posso, de que eu tenho autoridade, e abraçasse e pensasse no seu povo, e pensasse na vida daqueles menos favoráveis. Eu tenho plena certeza que as pessoas que ficam brigando aí por causa dos seus milhões na conta, eu tenho plena certeza que você não deixaria de ser menos rico se você ajudasse um pobre. O problema é que é mais fácil criar guerra, criar briga, do que ajudar o próximo que está ao nosso lado.
A gente vê os vídeos na internet, a gente se sensibiliza, a gente fica triste. Porque independente se é judeu, se é do Irã, se é de outro segmento, não importa. São pessoas inocentes que estão sendo atingidas. Eu sei que tem criminosos, terroristas, fanáticos em ambos os lados, mas o problema é almas inocentes sendo atingidas. Pessoas que não têm culpa de absolutamente nada sendo atingidas por causa de pessoas que infelizmente se tornaram armas, pessoas que foram treinadas para serem verdadeiramente armas, pessoas que não têm sentimentos, pessoas que não têm empatia, pessoas que não têm nenhum tipo de amor no seu coração, pessoas que foram treinadas desde a sua infância a serem mortais, a destruírem e morrerem por causa daquilo. Por isso que o texto que nós lemos, querido, de Deuteronômio, o Senhor, ele deixa bem claro que ele é aquele que guarda aqueles que são seu povo. Deus, ele é aquele que guarda aquele que é o seu povo, como a menina dos seus olhos. Você por acaso já teve alguma tentativa, né, algo que tentou machucar os seus olhos? Automaticamente o seu corpo, ele contrai as pálpebras dos seus olhos para proteger, porque ali é uma região sensível. O que o Senhor está querendo dizer é que o seu povo é um povo sensível à sua voz. Deus, ele tem compromisso com os seus. Por mais que nós olhamos na internet, na televisão, e parece que o amor se esfriou, que o amor se acabou, que não existe mais isso. O que é amor hoje em dia? Não existe. As pessoas estão dizendo, mas o Senhor continua insistindo em dizer: eu sei quem é o meu povo. Eu sei quem são aqueles que eu escolhi, que eu dei minha vida, que valoriza o que eu fiz por eles. Eu sei de uma coisa, querido, que a tendência é as coisas só se agravarem. De fato, tenho plena certeza que o Rei da Glória está se aproximando. E a Bíblia diz que aquele que é limpo, limpe-se mais. E aquele que é sujo, suje-se mais. As pessoas não estão conseguindo compreender, estão tão embebado com as coisas dessa vida. As pessoas estão tão cegas pelas coisas dessa vida que elas não conseguem enxergar que Jesus está voltando. E se você tem medo de uma guerra urbana, uma guerra dentro de uma comunidade, um assalto, um monte de coisa acontecendo pelo mundo, catástrofe, toda hora aparece alguma coisa, imagine você ver o céu se abrindo e o Senhor Todo-Poderoso descendo nas nuvens do céu. Por isso que é importante eu e você colocarmos a nossa vida e a nossa casa na mão do Senhor. Porque o mundo pode acontecer, como o presidente do Irã já ameaçou que iria fazer essa noite, eu não sei o que fez, eu ainda não abri a televisão, né? Prometeu fazer algo que iria ficar na história por muitas gerações, mas nada que o ser humano vier fazer será tão extraordinário como quando o Senhor voltar. A maior alegria do mundo é saber que o Senhor está voltando, e aqueles que nele confiam não será confundido com aqueles que não servem a Deus. A minha maior tranquilidade é saber, querido, que quando o Senhor voltar, os meus olhos fechar antes que isso aconteça, não importa quanto tempo ainda vai durar, eu tenho a plena certeza que independente se eu estiver vivo ou morto, eu sei que ele vai voltar e eu sei para onde eu vou.
Essa é a minha certeza, que eu sei para onde eu vou. Eu sei que se o Senhor voltar agora, eu sei para onde eu vou. Se meus olhos fecharem agora, eu sei para onde eu vou. Eu não confio em mim. Eu entendo o que Cristo fez na minha vida. Eu entendo a sua graça e a sua infinita misericórdia. E eu faço um convite a você nessa manhã, querido. Venha o quanto antes para Jesus. Entregue o teu caminho. Entregue a sua vida para Ele. Porque o Senhor está voltando para essa terra para um acerto de conta com todos aqueles que rejeitaram a salvação. Que Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.